Paz do Senhor, amados irmãos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. É com um assunto bem interessante que eu ouvi alguém perguntando e eu fiquei pensando sobre esse assunto. O título deste vídeo é Um cristão pode perder a salvação? Esta é a pergunta que eu ouvi falar e fiquei pensando. Mas antes de nós começar a meditar rapidamente neste assunto, gostaria eu de convidar você que ainda não se inscreveu, talvez você até já assistiu alguns vídeos nossos, mas ainda não se inscreveu embaixo do vídeo, está em vermelho, inscrever-se. Você clica ali e automaticamente estará inscrito. Isso é muito importante para o canal. Você estará ajudando o canal a crescer, a propagar, a poder estar continuamente sendo incentivado a nós fazer mais vídeo. Também deixe seu like, seu comentário. E se você quiser, pode compartilhar o vídeo também. Embaixo tem um sininho, que é o sino da notificação. Você clica e cada vez que lançar um vídeo novo, o YouTube manda para você em primeira mão. Mas veja essa pergunta, né? Um cristão pode perder a salvação? Eu, dentro da minha expectativa, do meu pensamento e dos estudos que eu já fiz relativo a isso, digo que sim. Como assim? Porque o cristão é seguidor de Jesus. E quando que um cristão pode perder a salvação? É quando ele deixa de ser cristão. Porque o cristão, ele é aquele que anda sob as pisadas, as pegadas de Jesus. Não é basta eu dizer que eu gosto de Cristo, que eu creio em Cristo, que eu vou em alguma igreja, que eu tenho Bíblia. Isso não nos faz cristão. Cristão é aqueles que obedecem e são imitadores de Jesus, como Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então o cristão é aquele que se coloca nas mesmas bases que Cristo ensinou, seguidor de Jesus, ouvindo, aprendendo e praticando. Então quando que um cristão pode perder a salvação? Quando ele para de ser cristão. Mas como que um cristão pode parar de ser cristão? Quando ele começa a não mais obedecer e começa a cometer pecados sem temor, sem arrependimento e colocar-se a sua vida em uma prática de pecado. Daí a pessoa sai de dentro da esfera de ser cristão e alguns continuam sendo crente, aquele que crê, mas não obedece. Então existe uma esfera dos crentes e uma esfera dos cristãos. O crente é aquele que acredita. Se tu for num presídio hoje e perguntar para a maioria dos presos, vocês acreditam em Deus, em Cristo? A maioria vai dizer que sim. Mas agora pergunta por que eles estão lá. Porque eles não eram cristãos. Porque o cristão, ele quando vê que está errado, ele para de errar. Então, e daí você pergunta, o cristão não peca? Peca. Veja o conselho do apóstolo João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 diz, filhinhos, não pequeis. O conselho do apóstolo João é não pecar. Então, o conselho de um cristão, para um cristão, é não pecar. Fugir do pecado, da aparência do pecado, da tentação, para não pecar. Mas então o cristão não peca? Peca. Porque os cristãos não deixam de ser pessoas, como qualquer outra. Falha, erra, não é perfeito. Mas o apóstolo João, no mesmo capítulo, no mesmo livro, ele continua aconselhando. Filhinhos, não pequei. Mas se alguém pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o que o cristão faz quando peca? Ele peca por fraqueza, não por desejo de andar em pecado, mas por fraqueza, por falta de vigilância. E ele peca, então ele se arrepende e vai até a presença daquele que João diz, o Cristo justo, o Senhor Jesus, e pede para que o seu sangue venha sobre ele e ele seja limpo, purificado. E ele volta a estar dentro de um parâmetro de cristão, se afastando daquilo que levou ele a pecar. Porque o cristão não deixa de ser uma pessoa, ele falha, ele peca, ele erra. Veja, não existe salvação perpétua, não existe predestinação, quem é uma vez salvo sempre será salvo, não. O apóstolo Paulo diz, aquele que está salvo, cuide para que não se desvie. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo está dizendo, ensinando, para nós observar, a nós ter cuidado para não sair dos caminhos do Senhor. Hoje mesmo, eu ouvi de outro irmão me falando que um pastor de uma outra denominação se desviou, voltou para os vícios do álcool e da prática que não agrada a Cristo. Agora já não é mais cristão, deixou de ser cristão e voltou a ser o que era antes, apenas uma criatura sem a direção de Deus. Mas nós temos que ter esse cuidado. Talvez você está desanimado, talvez você está desviado, se afastou de Jesus, mas o Senhor Jesus continua dizendo, vinde a mim todos vós estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E se você é crente, cristão, e está devagar, está com sentimento de desânimo, eu volto a dizer a você, se achegue a Cristo, busque a Deus, para que Deus te fortaleça, se achegue às águas profundas do Espírito, busque a Deus para que Deus te dê graça, te reveste das armaduras de Deus, para que você possa resistir nos dias maus. Por isso, nós temos que cuidar com
uma grande pérola preciosa, um grande tesouro, a minha e a tua salvação. Porque deste mundo nós só levamos a nossa salvação. A casa fica, a família fica, o conhecimento fica, a faculdade fica todos os bens materiais, os conteúdos humanos, mas a única coisa que nós podemos levar nessa terra é a salvação. Cuide. Jesus disse, guarde a coroa para que ninguém te roube. Guarde aquilo que se você tem, a salvação é prioridade. Esconda, proteja, cuide, pague um preço para você continuar sendo salvo. Porque Jesus está voltando e logo nós estaremos na casa do Pai. Amém? Que Deus nos guarde. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso eu quero te convidar, você se fortaleça em Cristo. Encha de um Espírito, leia a Bíblia, vá na igreja e Deus vai te ajudar a permanecer salvo. Quero orar pela vossa vida, pela vossa casa e pela vossa família. Se você está em pecado, se arrependa. Busca em Cristo a reconciliação. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos e principalmente por irmãos e irmãs que estão fracos na fé, precisando de um renovo, voltar-se às origens do cristianismo. Eu apresento a cada um deles hoje, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, para que eles recebam de Ti, Pai, a graça, o poder e a glória debaixo do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja convosco. Fique com Deus. Um grande abraço.